Agora a revista Zimbo, hoje com Albino Paquici e Kumoi da Raça. Pois bem, o Tribunal Constitucional chumbou o diploma que atribui 10% aos ativos recuperados à PGR e aos tribunais. A medida consta do Acórdão número 845/2023 e responde às reclamações da Ordem dos Advogados que estiveram na base do pedido de fiscalização abstrata sucessiva do diploma, com os fundamentos de que o Decreto Presidencial 69/21 de 16 de março viola a isenção, a independência dos tribunais e o direito a um julgamento justo, tornando os magistrados os beneficiários diretos dos bens recuperados a favor do Estado. A posição do plenário do Tribunal Constitucional, que não teve voto de vencido, declara a inconstitucionalidade material das normas do diploma, fundamentado que o Decreto Presidencial 79/91 não se adequa aos princípios da independência e da imparcialidade. O plenário dos juízes do Tribunal Constitucional, no Acórdão número 845/2023, sob o processo de fiscalização abstrata sucessiva remetida pela Ordem dos Advogados de Angola, a que a TV Zimbo teve acesso, além da inconstitucionalidade orgânica e formal das normas, declara também inconstitucionalidade material por violação de artigos da Constituição da República de Angola. A instância judicial que aceitou o requerimento da Ordem dos Advogados de Angola decidiu declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade orgânica e formal das normas constantes do Decreto Presidencial número 69/21 de 16 de março, na medida em que observa, ao definir a atribuição de uma comparticipação aos órgãos da administração da Justiça resultantes dos bens revertidos a favor do Estado, viola a regra da reserva absoluta da lei parlamentar. Angola estatuiu em Decreto Presidencial número 69/21 de 16 de março que 10% de todos os valores recuperados no âmbito do regime da perda alargada de bens deveriam ser atribuídos aos órgãos de administração da Justiça, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República e aos tribunais, para capacitar e apoiar os magistrados no combate à criminalidade transnacional. Para a Ordem dos Advogados, que requereu ao Tribunal Constitucional a apreciação e a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral das normas do aludido decreto assinado pelo Presidente da República, o diploma em causa não está em conformidade com os princípios fundamentais e normas da Constituição da República de Angola. Neste acórdão, os juízes do Tribunal Constitucional decidiram também declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade material por violação do disposto dos artigos 72º, 175º e o número 1 do artigo 179º da Constituição da República de Angola, do Decreto Presidencial, que determinam a atribuição de uma comparticipação financeira à Procuradoria-Geral da República e aos tribunais, na medida em que não se afigura adequado o preenchimento das garantias de independência e imparcialidade. Os magistrados do Constitucional angolano consideram ainda que no seu acórdão datado de 3 de outubro de 2023, que as normas contidas nos artigos 3º a 5º do referido decreto presidencial são inconstitucionais. Albino Paquici, boa noite, qual é o seu comentário? Boa noite, Amilcar, boa noite, telespectadores da TV Zimbo, muito boa noite, Comenda Rosa. Bem, Amilcar, quando entrou em vigor este decreto, em 2021, nós já havíamos feito um comentário relativamente a isso e o nosso entendimento, o meu entendimento, pelo menos, tinha sido que o Presidente da República desejava empoderar o poder, portanto, o Poder Judicial, essencialmente a PGR e os tribunais. Nós tínhamos feito comentário nesse sentido. Me parece que, num primeiro momento, não há aqui nenhum problema que os procuradores e juízes que vão estar, peço desculpas a expressão que vou usar, com a mão na massa, relativamente ao combate à corrupção, eles têm, de alguma forma, que não ter necessidades. Porque nós também ouvimos dizer e sabemos, porque temos muitos amigos procuradores, que muitos procuradores não têm condições para fazer os seus trabalhos. Primeiro ponto, como, por exemplo, viaturas e condições outras para que eles possam efetivamente fazer o seu trabalho. Pois, por outro lado, vimos também dizer que, neste combate à corrupção, os tribunais, muitas vezes, não têm condições para efetivamente levar a cabo aquilo que é o seu trabalho, dos julgamentos e outros. Bem, Amilcar, não há problema algum que
o Procurador-Geral da República, a PGR, mas os tribunais tenham condições para trabalhar. Não há problema nenhum. Mas eu estou de acordo quando os advogados pedem a revisão do decreto e dizem que há, de facto, inconstitucionalidade, porque isto põe em risco a isenção dos procuradores e juízes e a sua imparcialidade. É verdade. Por quê? Porque cria-se aqui um problema como que de interesse no julgamento, quando aquele juiz e aquele procurador sabe que se a gente recupera os bens desta pessoa, nós ficamos com 10%. Isto nem sequer é bom do ponto de vista ético para o juiz, porque ele sabe, o juiz e o procurador sabem que nós ficaremos com parte, embora sejam 10%, mas ficaremos com esta parte. Amílcar, isto faz com que a pessoa não tenha isenção e não seja efetivamente independente naquilo que é o juízo que vai tomar, embora aqui o juiz, portanto, ao tomar a decisão, tomará a decisão baseado na lei e nos factos, mas, Amílcar, não podemos deixar de dizer que o juiz vai usar a sua consciência. E se sabe que é beneficiário naquele determinado caso, então isso cria aqui problemas de isenção e de imparcialidade. Agora, os advogados, naturalmente, agem em conformidade com a lei, porque nos termos do artigo 230 há, de facto, a fiscalização abstrata sucessiva e a legitimidade. E, portanto, no número 2, a linha F, a Ordem dos Advogados de Angola também pode, de facto, pedir essa inconstitucionalidade. Penso que aqui eles agiram em conformidade à lei e o Conselho, portanto, do Tribunal Constitucional também agiu em conformidade. Portanto, me parece muito interessante, tanto mais que é como que é a primeira vez que nós vemos que os juízes, de facto, agem em conformidade com a lei e, de facto, anulam aquilo que é o decreto presidencial de 2021. Amílcar. Todavia, constato neste acórdão, parte da fundamentação suscita várias questões complexas, mas, como ainda Rosa, a minha questão diz respeito ainda a esta decisão, este acórdão do Tribunal Constitucional que chama um diploma presidencial que atribuía 10% dos ativos recuperados, tanto a PGR como aos tribunais. Qual é o seu comentário? Bom, antes de mais, boa noite, Amílcar, boa noite, TV Zimbo, auditório, boa noite, Amílcar, Albino Paquisi. Realmente há aqui um conjunto de questões que este acórdão levanta. Uma delas é precisamente primeiro, a pessoa que propõe a ação, né, que é a Ordem dos Advogados, quanto à sua legitimidade, tem legitimidade, o Albino Paquisi já se referiu a isso. Mas mais do que isso, é a matéria em que ele versa, que é um decreto presidencial. E isso, mais do que analisar do ponto de vista jurídico, é o contexto político, a avaliação do impacto que esta decisão ou deliberação tem do Conselho do Tribunal Constitucional. Realmente faz história, mas faz história para a construção da nossa democracia. Eu acho que são dois órgãos, dois poderes independentes, no fundo, Mas isto é um claro sinal de que o Poder Judicial não está na dependência do Presidente da República. É um sinal claríssimo. É um sinal claríssimo. Sublinham? Exatamente, é um sinal claríssimo, porque, pronto, há muito se dizia em relação à autonomia e à independência do Tribunal Constitucional, mas isso prova, este acórdão prova que, desde que as coisas sejam bem feitas, desde que os argumentos estejam lá colocados, desde que haja legitimidade, está aí uma deliberação que agrada tanto a gregos como a troianos. Não acredito, e nós notamos pelo texto do acórdão, em que verte inclusive as declarações, a oposição do representante do titular do Poder Executivo, foi a Casa Civil, o representante da Casa Civil. Mas que lições que se pode tirar deste acórdão do Tribunal Constitucional? De que ninguém tem o poder absoluto. Ninguém tem o poder absoluto. Isto é uma democracia em construção e que nós vamos caminhando no sentido de termos uma democracia plena. Essa também é a sua posição, Albino Paquisi? Também é, Amílcar, não é? Essencialmente dizer, e é dito pelo Presidente da República em 2017, não é? Que ninguém está acima da lei. Ou seja, de alguma maneira, o Tribunal Constitucional vem dizer, com todo o respeito que se merece, que é merecido, que é, Câmara Presidente, de facto, nós estamos diante de uma situação em que temos que dizer ao senhor que este decreto não pode ir avante. Agora, Amílcar, é preciso também entender aqui a intenção. Na minha perspectiva é que a intenção do Presidente da República é para que o Poder Judicial possa exercer em melhores condições o seu trabalho. Agora, fica aqui, de facto, essa dificuldade de perceber
onde é que teremos mais dinheiro para, de alguma forma, mantermos os tribunais funcionais, mantermos todo o pessoal, portanto, ligado ao combate? Porque quem combate a corrupção, Amílcar, como é da Rosa e telespectadores, quer dizer, quem vai combater a corrupção, quando está diante de um crime de milhões de dólares, ou de milhões de kwanzas ou de euros, quer dizer, essa pessoa não pode passar necessidades. É aqui onde está um problema. Portanto, eu entendo que o tribunal terá andado bem no acordo que tomou, mas efetivamente nós temos que perceber que o combate, aqueles que fazem o combate à corrupção, eu penso que a expressão que melhor poderá dizer isso, Amílcar, é aqueles que fazem o combate à corrupção não podem passar necessidades, com o risco de se corromperem também. É aqui onde está o problema, que eu penso que o Presidente tentou resolver com este decreto que dava 10%, e depois, naturalmente, os advogados entenderam que não, e o Tribunal respondeu a conformidade. Faz-se história com esse acordo. Não? De qualquer modo, há aqui bens apreendidos pertencentes a figuras que nunca foram para a Justiça. Pois, mas esse é o problema. E depois há bens móveis e imóveis, não é? E muitos deles, os bens móveis, estão a se deteriorar. Eu não sei depois onde é que está aqui, depois, ou seja, esses bens se deterioram, não é? E, efetivamente, quando podiam servir. Agora, é evidente, Amílcar, que esses julgamentos e estes processos de corrupção são muito complexos. São muito complexos. Bem, e vamos esperar que seguir a lei. Aqui realmente um conjunto de coisas que me disse no princípio que merecem a nossa reflexão. Primeiro, é que entre os órgãos que concorrem para a materialização da justiça, não constam só os tribunais e a Procuradoria. A Ordem dos Advogados também é um órgão essencial à materialização da justiça, isto é constitucional, e é facto que durante muitos anos, ou pelo menos os últimos 3 anos, 4, a Ordem dos Advogados reclamou sempre a existência de falta de diálogo a esse nível, dos órgãos, digamos assim, do topo da administração da justiça. Isso Mas há aqui uma questão que se impõe com esta declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, que é, digamos, um tribunal, se quisermos, com direito do Estado, como muitos dizem, em relação ao património recuperado de um arguido. Com esta declaração de inconstitucionalidade, deve ou não ser devolvido ao dono? É uma pergunta que se impõe fazer. Aliás, claro, o próprio acordo diz isso, deve ser devolvido. Mas também considera a necessidade de se avaliarem pontualmente situações que põem em causa interesse público. Portanto, há, de facto, a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Constitucional, mas existirão, caso a caso, situações que, se estiverem em causa situações de interesse público, está lá no final do texto do Tribunal Constitucional, deverá ser considerados, sim, em função do artigo 231. Número 4, por remédio para o número 1 e 2, considerando questões de interesse público. Todavia, há essa questão de ter força geral esta decisão, entre aspas, porque realmente ela resolve um problema que tinha a ver com o combate à corrupção. Nós temos no edifício legislativo ligado ao combate à corrupção um conjunto de diplomas. Um deles era este, pelo menos foi declarado inconstitucional. Mas este era também um problema para o próprio combate à corrupção em si, porque tornou os juízes e a Procuradoria-Geral parte dos processos, por causa do interesse, tal como o Paqui citou. E isso, de facto, inquinou de sobremaneira a forma como as pessoas entendiam o combate à corrupção. Mas, nós temos que perceber... Sim. Desculpas. Não, fica ressalvado o número 13, os casos julgados, não é? A menos que depois o tribunal... Não, o problema é que nem sempre, aliás, a maior parte dos casos, os bens eram repartidos, alguns deles eram locupletados, antes mesmo dos casos chegarem a fazer caso julgado. Ou seja, aquela fase em que... Sim, mas a intenção do decreto não era essa. Já não admite recurso. Mas a intenção do decreto não é essa. Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer, eu insisto, que o decreto em si, ele foi feito da melhor das intenções. Mas aqui a apreensão e venda de bens, digamos, apreendidos sem ter havido condenação judicial e perda a favor do Estado. Não, Amílcar, não, são casos diferenciados, ou seja, há casos, por exemplo, que estão sob tutela, né? São sob tutela, não é?
Há bens arrastados que estão sob tutela do Estado, naturalmente. Há um fiel depositário que, naturalmente, durante o tempo em que se prepara o julgamento da pessoa, e, aliás, o Estado pode fazer julgamentos à revelia. Não está acontecendo ainda, mas, em alguns casos, já portanto, transitados em julgado, como é o caso, por exemplo, do general Lussati, não é? Os bens já foram distribuídos, naturalmente, porque aquilo fechou-se o julgamento, como é evidente. Agora, para todos os efeitos, o que a mim interessa, Amílcar, é o facto de haver aqui uma disputa civilizada, ou seja, entre o Poder Executivo, o Presidente da República, e o Tribunal Constitucional, mais os advogados, que não sendo de facto parte interessada, embora façam parte daquilo que é o crescimento da democracia, dizem, cuidado que pode haver aí inconstitucionalidade, isso é interessante. Mas depois é preciso também perceber a intenção por detrás do acordo, do decreto 69/21, que é, há boa intenção, ou seja, é preciso, aliás, como disse há pouco tempo, quem vai, portanto, combater a corrupção não pode passar fome, não pode, isto é sério, e nós temos que pensar país nesse sentido. Quem vai combater a corrupção não pode passar fome. Não é? Este é o sentido, penso, que esteve por detrás do decreto. Sim, mas o que está aqui em causa este parece ter sido a intenção. Não é isso. O que está aqui em causa não é isso. Mas concorda com a atribuição desses 10% dos ativos recuperados à PGR? Eu deixo-me dizer-lhe que sim, concordo. Concorda? Eu concordo. Se efetivamente não houver o perigo da isenção e da imparcialidade. Comenta, Rosa. Eu concordo. Claro que eu não estou de acordo. Não estou. Porque realmente torna estas duas entidades partes do processo. E isso viu-se porque é que, por exemplo, é a Ordem dos Advogados que, ao longo desta campanha, digamos assim, de combate à corrupção, foram sempre uma parte que se apresentou como marginalizada. Porque nós temos advogados de um lado e do outro, né, numa ação. Está na acusação e está na defesa. E a verdade é que todos os advogados, quando estão na defesa, né, sentem-se injustiçados. E muitas vezes nós assistimos, não muitas vezes, nós temos registros da PGR a reclamar do comportamento de advogados que vinham ao público, no fundo, pôr em esta pública situações que decorriam em tribunal. Reclamaram essa posição, mas parece-me hoje que faz todo o sentido. Porque os advogados não tinham onde se queixar. Por quê? Sim, mas o que o decreto pretende... Não tem a ver com o decreto. O decreto foi declarado inconstitucional. Sim, sim. E isso resolve o problema. Não tem a ver com o decreto, não tem a ver com defender isto ou aquilo. É a situação que é preciso nós compreendermos, que ela, no fundo, vem acrescentar valor à nossa democracia, ao funcionamento das instituições. Isso é que é o mais relevante. Então avancemos. A microoperação extensão realizada em algumas zonas mineiras do país permitiu a apreensão de 57 dragas industriais e o expatriamento de mais de 3.000 estrangeiros e ainda dezenas de cidadãos nacionais. De acordo com o Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, só nas regiões mineiras das Lundas e Malães foram apreendidas dragas com capacidade de extração superior às das várias empresas de exploração mineira que estão legalizadas no nosso país. O trabalho de fiscalização e neutralização dos focos de garimpo de ouro e diamantes foi feito em terra e no ar, nas localidades com potencial mineiro, onde foram detectadas vastas zonas afetadas pelos danos ambientais. O meio disto tudo é o nível de degradação ambiental que a atividade do garimpo está a resultar, não só aqui na região sul, como no resto de outras províncias onde já decorreu esta operação. As regiões de Galangue, na Huila, e de Mavinga, no Conde Cubango, são as mais afetadas. Das Lundas Norte e Sul e Malães foram retiradas dos rios 57 dragas industriais com capacidade de extração superior às minas que estão em produção. Foram retirados mais de 3.000 estrangeiros envolvidos nessas operações, para além de milhares de cidadãos nacionais. Também está a permitir-nos a que o Ministério de Tutela, o Ministério de Recursos Minerais, Petróleos e Gás, crie mecanismo para a reorganização do setor informal, nomeadamente das cooperativas de extração de diamantes e o controle desta produção. Porque o que nós verificamos é que os estrangeiros realizam atividade de garimpo no país, não investem em nada no setor social das áreas onde estão a realizar essa atividade, mas desenvolvem grandes propriedades nos seus países, grandes imóveis
Angola perde muito com esta atividade ilícita de exploração de diamantes. A microoperação Extensão visa alargar as metas alcançadas pela Operação Transparência com vista a permitir a reorganização do setor de exploração mineira no país. Agora começo por si, Comenda Rosa. Muitos estrangeiros com cobertura de garimpeiros nacionais bem conhecidos continuam, digamos, a prejudicar a economia nacional. Sim. Qual é o balanço que faz e qual é o comentário que faz a propósito desta operação, cujos resultados foram apresentados pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República? Bom, primeiro eu queria dar nota positiva ao facto de esta operação estar a decorrer sem a publicidade que se deu no início deste processo. Estamos na terceira fase e é bom que isso continue assim. A Comissão apresenta resultados e as pessoas avaliam em função dos resultados apresentados, porque não existe mais nada que interesse a nós, angolanos, que a defesa da nossa soberania. Mas deve haver também a responsabilização criminal. Claro que sim, e os processos têm sido realizados, sem aqueles estardalhaços, champanhes e que nada que acrescentavam valor a esta operação. E a verdade é esta, é que nós temos que atender aqui a um conjunto de elementos que nos vão ajudar a aplaudir ainda mais este tipo de serviço público. Nós temos que olhar para o facto de porquê que, por exemplo, encontramos tantos cidadãos a fazerem exercício dessa atividade de forma ilegal. Será que por falta de licença? Será por desrespeito das normas ambientais? Será que realizam essa atividade em terrenos ou terras alheias? É preciso perceber isso. E o que se requer agora é, se calhar, fazer um apelo a que aqueles que exercem essa atividade de forma ilegal se legalizem e talvez por aí também o Estado ganhe mais, normalizando essa atividade, integrando isso na economia formal e arrecadando mais receitas. Albino Paquise? Pois, Amilcar, nós temos tido no país um problema do controle das fronteiras. Penso que também podíamos começar por aí, que nós que temos, eu pelo menos tenho a experiência de ter estado nas Lundas nos anos 99, percebo que efetivamente há nessas atividades, de facto, um problema grave e muitos estrangeiros entram no nosso país, e aliás o Ministro diz muito bem, né, levam daqui, portanto, estas pedras preciosas e constroem riqueza nos seus próprios países. Isso põe em causa aquilo que o Comendo está a dizer e bem, a nossa soberania. Mas há também, por outro lado, Amilcar, o problema da legalização dessa atividade. É incompreensível, na minha perspectiva, é incompreensível que pessoas que vivam em zonas onde poderiam, de alguma maneira, com a legalização do Estado e com a permissão do Estado, fazer alguma exploração destas pedras preciosas e outros, não tenham a licença. Isto leva para a ilegalidade. Eu estou de acordo com o Ministro, por exemplo, agora fala de cooperativas. São importantíssimas as cooperativas, né? Nós falamos de zonas, portanto, estamos a falar aqui desta operação extensão, que começou há algum tempo, mas nós depois temos a questão, por exemplo, da exploração da madeira, nós temos a exploração de vários inertes. Portanto, no Lubango vimos o perigo que há, por exemplo, para as questões ambientais. Nós ouvimos o governador Maap a dizer, portanto, dos problemas que nós temos, e Amilcar, é melhor lembrar, de alguma forma, que a terra tremeu, por exemplo, há 2 meses, no Ambo e no Bié, por conta da exploração completamente ilegal que tem havido naquelas localidades. Depois, nós temos que fazer com que o nosso Ministério desta matéria, penso que o Ministério não é do Ambiente, mas é das Florestas, da agricultura, tome conta destes garimpeiros, de alguma forma, mas formá-los em cooperativa para poderem usufruir. Depois o problema que está aqui é este. Eles dizem, mas como é que nós... cordões de segurança, digamos, muito fortes, porque o Ministro sublinhou que as dragas foram apreendidas são superiores àquelas que são utilizadas pelas empresas que estão legalizadas a explorar diamantes nestas zonas mineiras, portanto, nas Lundas e em Malange. Pois, Amilcar, mas este é um grande problema. Que nós estamos a falar aqui desta operação, mas depois, a semana passada, aqui mesmo na TV Zimbo, não me perguntas isso, mas peço desculpas aqui introduzir esse elemento que é fundamental, que é
o arrastão que está a haver na Miba do Peixe é superior àqueles barcos que são permitidos. Abordamos aqui na passada semana. Sim, verifica o que é que isso pode causar. É um problema grave para as populações que vivem daquela realidade. Então, penso que é importante, o ministro faz bem em dizer que vamos ter maior controle, vamos criar cooperativas, mas é preciso que o governo diga assim, quem vive nestas zonas, e eu percebi uma coisa muito interessante quando estive na Lunda em 99, é que a juventude praticamente na Lunda, naquele tempo pelo menos, não queria estudar. Não queria estudar por quê? Porque era fácil ir cavar com a manga e ter dinheiro. Então, estes jovens, se forem metidos em cooperativas, Amílcar, vão trazer riqueza para o nosso país. Mas é preciso que tenham a possibilidade de se legalizar, senão ficam na ilegalidade. Eu queria só dar uma chega aqui em relação a essa situação. A pergunta que o Amílcar coloca em relação às dragas e a sua capacidade. Claro que aqueles que exercem essa atividade de forma ilegal não pagam impostos, não têm responsabilidades nenhumas de tributação, têm melhores condições. O que é necessário é que o Estado tire o maior proveito desses investimentos feitos de forma ilegal e transforma esses investimentos para benefícios do lado da economia formal. Avancemos. A província de Luanda vai contar nos próximos meses com um centro profissional para a formação de mototaxistas. O objetivo é que todos tenham noções básicas do Código de Estrada. A garantia é do governador de Luanda, Manel Homem, manifestou preocupação com o aumento de mortes nas estradas com o envolvimento de mototaxistas. Os números crescentes de mortes nos acidentes com motorizadas em Luanda continuam a ser uma preocupação. A prova disso são as ocorrências da Polícia Nacional na província, que alertam para o registro de mais de 130 vítimas mortais só nos últimos 3 meses. A morte importa. E nós estamos preocupados porque assistimos de forma crescente o número de acidentes desta franja de mototaxistas e que precisamos, em colaboração com as autoridades policiais, criar todos os mecanismos possíveis para controlar a sinistralidade rodoviária que assistimos no segmento do mototáxi. Na busca de soluções para o problema, o governo da província chamou os mototaxistas para este encontro, onde foram apontadas algumas medidas como a criação de academias ou salas de formação a nível dos 9 municípios da capital para instruir os profissionais de mototáxis sobre o Código de Estrada e não só. Os municípios de Luanda passarão a ter cada município salas de formação para mototaxistas e também nós, por via da Academia do Empreendedor, estaremos também a capacitar os mototaxistas para que, com isso, possam ter o conhecimento necessário sobre o Código de Estrada e dos procedimentos que devem adotar no âmbito da atividade que exercem. Este foi o primeiro encontro sobre a sinistralidade rodoviária entre o governo provincial de Luanda e os mototaxistas. Pois bem, Albino Paquici, está aqui uma boa nova para os mototaxistas. Esta, aliás, é uma boa nova para a segurança rodoviária que se deve estender, digamos, a todo o país e não ficarmos apenas pelos 9 municípios de Luanda. É uma iniciativa do governador de Luanda, mas que se deve estender à escala nacional. Assim mesmo, Amílcar. De facto, é uma boa iniciativa. Aliás, vem na sequência de várias reportagens que têm passado aqui também na TV Zimbo relativamente às várias mortes que têm existido, portanto, por conta dos nossos irmãos mototaxistas, que muitos destes jovens, efetivamente, não é, estão a sair de outras províncias, não são daqui, é verdade, não são de Luanda, de outras províncias, como é evidente, e fazem o seu negócio, depois conseguem uma motorizada e fazem, de facto, um negócio de mototáxi. Mas tem sido um perigo muito grande, eles, mas também é um problema, Amílcar, é que não podem sair da via. Portanto, eu penso que essa solução é a solução mais segura, no sentido de eles saberem o mínimo de código de estrada para poderem andar na estrada. Aquela medida que nós tínhamos visto do governo de proibir que eles passassem em algumas artérias não é solução, porque estes jovens fazem disto com as suas motos, as suas empresas, estão a sustentar com isso as suas famílias. Mas é fundamental organizar o trânsito. Não, sim. Não. Estamos a dizer, esta é uma medida para organizar. E garantir a segurança rodoviária para todos, quer para os mototaxistas, quer para aqueles que usam a estrada, quer peões, quer automobilistas. Pois, Amílcar, mas a solução não é retirá-los daí, não é. Agora, a primeira coisa, era preciso que o governo, realmente, como diz bem o governador, permitisse que eles tivessem licença, e ao terem licença, que a licença é muito difícil de tirar, a licença de condução dos meninos é muito difícil de tirar, muito difícil. Então, dividissem, como dá a dizer o governador, com coletes,
não é? Em cada um dos municípios tem um colete distintivo, inclusive por conta de muita bandidagem que é feita hoje por jovens que andam de motorizada. Então, isso prevenia muita coisa. Agora, a solução como tal é boa. Mas nós devemos deixar aqui o apelo, senhor governador, se é importante esta medida agora tomada, de facto, se efetive. Porque muitas vezes as pessoas prometem, e não é que estão na governação, algumas pessoas prometem e não cumprem. É muito simples formar esses jovens. Podiam se formar nas escolas, podiam se formar nas igrejas, podiam se formar nas instituições afetas à sociedade civil. Portanto, é muito fácil formar esses jovens, se efetive a medida já que se tomou. Como é que razão? Eu tenho alguma dificuldade em primeiro, enquadrar estas próprias declarações do governador de Luanda, que nos merece todo o respeito, mas não na efetivação do freio que se pretende à sinistralidade rodoviária. Para garantir a segurança rodoviária. Sim, são medidas que estão anunciadas, mas nós temos que ser capazes de olhar para um anúncio feito nestes termos e um resultado palpável no curto prazo. O que é que nós temos aqui? Nós temos, gostaria, por exemplo, de saber, e eu acho que não deve ser difícil de conseguir esta resposta, qualquer órgão do governo da província poderá dar, se essas licenças, se essas aulas, se frequentar essas aulas, serão condição, digamos assim, de exercício dessa atividade. Vejo que o repórter da TV Zimbo, ao narrar esta peça, ele se referiu aos jovens que fazem essa atividade, que exercem essa atividade, como profissionais de mototáxi. Até onde eu sei, um profissional, quando nós referimos a um profissional, é aquele que vive efetivamente daquela profissão, de uma profissão. Profissionais Isso não, eu não tenho nada contra a forma. Exatamente, a utente. Agora, vamos lá ver, Amilcar. Nós, para podermos utilizar a via pública, as estradas, nós primeiro compramos o carro, mas não usamos o carro sem antes ter uma licença de habilitação, a carta de condução. O que nós estamos aqui estamos aqui em presença de uma situação em que o indivíduo adquire primeiro a motorizada. Mas habilitados para conduzir. Exatamente, adquire a motorizada, coloca passageiros em risco e depois é que é licenciado. Quer dizer, há uma situação que é preciso, e eu concordo com o governador, que para frear os números da sinistralidade rodoviária, sabemos fazer tudo, e são boas iniciativas. Agora, o que eu só coloco aqui é que precisamos de ações práticas, porque os números da sinistralidade são, de facto, assustadores. O problema está na morosidade da licença de mototáxi, é que é muito difícil. Na verdade, os jovens conseguem essas motorizadas. Talvez na facilidade, talvez na facilidade do acesso do acesso à motorizada. Sim, não, está na burocracia. Eles compram essas motos a 500 mil kwanzas, é muito dinheiro. Eu conheço cidades africanas, aqui, países africanos, em que você encontra um mototaxista parado no sinal de trânsito. Parado. Grupos relevantes de mototaxistas com capacete, coletes e parados no sinal de trânsito. Aqui não. Ou seja, nós estamos à espera que esses indivíduos que não param em sinal de trânsito, cruzam as passadeiras, fazem inversão de marcha em zonas perigosas, assistam a aulas e depois possam ter licenças para condução. Eu acho que isso é um pouco de contrassenso. Mas fora de Luanda, dessas motos, como a interrogação, são disciplinados. Fora de Luanda? Fora de Luanda. Não, eu tenho algumas dificuldades em provar isso, porque eu estive agora no Lubango e nós assistimos, eu pessoalmente assisti a situações que, bom, é um pouco de Luanda, né? Só numa perspectiva mais reduzida. Já não vou. Pode haver situações, claro que isso seriam as exceções. Mas deixa-me ouvir o Paquis em relação a essa não posso dizer que isso é generalizado em todo o nosso país. Pode haver casos isolados, exato. Mas que na realidade é esta. Nós temos uma situação caótica quase que nós precisamos sempre de iniciativas como essa para disciplinar e regularizar. Para fechar, eu penso que o problema está na questão da empregabilidade. Né? Os jovens não têm emprego, alguns, não é? E são muitos que não têm emprego. Portanto, quando o governo conseguir emprego para todo mundo, muitos deles vão sair da rua, porque eles também não gostam de comer. Isso é uma atividade perigosa. E associá-la ao combate ao desemprego, eu acho que é um erro.
Eu acho que é um erro. Mas essa é uma leitura que eu estou a fazer que você não faz, que eu também me permito fazer essa leitura. Exatamente. A grande verdade é, se eles existem, podemos sim senhor tomar a medida de senhor governador e, naturalmente, junto da Direção Nacional de Aviação e Trânsito, consegue-se formar esses jovens. Eles aceitam, eles aparecem. A prova está aí, o governador convidou, foram todos para lá, porque eles estão, inclusive, afetos a associações, pagam as suas cotas. Portanto, é possível, sim, educá-los no sentido de poderem conduzir em segurança, amiga. E os mototaxistas estão a acompanhar-nos, pois bem, é fundamental que tenham noções sobre o Código de Estrada. A Ministra da Saúde considera que os casos de pacientes abandonados nos hospitais têm pressionado as finanças destas unidades sanitárias. Silvia Lutucuta anuncia a existência de um acordo com o Ministério da Ação Social para o acolhimento destes cidadãos. Afonso Neto é um dos pacientes mais antigos no Hospital Josina Machel. O senhor recebeu alta médica há 4 anos, o mesmo tempo que o hospital deixou de manter contacto com a sua família. Isso tem dificultado sua reintegração. Aqui na prisão, não passeio, não faço nada. Eu só estou no quarto, virar-me, e mais nada. Quer voltar no seio da família? Agora, muito bem. Até queria que eu fosse já hoje ou amanhã, para estar ao lado da família. Eu tenho muita saudade da família. O Hospital Josina Machel possui atualmente cerca de 17 pacientes em condição de abandono, cada um com uma história diferente, mas todos desejam retornar às suas famílias. Eu tenho vontade de estar na família, tenho vontade de estar ao lado da família. Eu preciso ficar ao lado da família para ver se recupero um pouco para me iniciar a trabalhar. Estou aqui apenas todo o tempo, sozinho, estou na responsabilidade dos médicos, das enfermeiras e do apoio social. Eu estou aqui, graças a Deus, estou sendo recuperando, mas fora do alcance da família. Segundo a Ministra da Saúde, estes casos estão a colocar pressão financeira nas unidades hospitalares e a condicionar o atendimento de outros pacientes. Mas há já um trabalho com o Ministério da Ação Social para melhorar o quadro. Isso impede a rotatividade das camas e aumenta a pressão, quer para os nossos profissionais, quer também a pressão financeira das unidades, aumenta a sobrecarga. Mas está sendo feito um trabalho com o Ministério da Família e Promoção Social no sentido de ser garantida a assistência social a estes casos. Em muitos casos, os pacientes que recebem alta e ficam em condição de abandono nas unidades hospitalares são encaminhados para lares de acolhimento. Comenda Rosa, perante esta nossa reportagem, afinal, quem é que está mentalmente doente? Estamos a ver aqui pais de boa gente, sem visita dos seus familiares diretos, dos seus filhos, portanto, e quando recebem alta hospitalar, não regressam ao convívio familiar. Primeiro, de uma forma geral, nós temos uma sociedade com algumas dificuldades do ponto de vista dos valores, né? Isso já não é novidade para ninguém. Depois nós temos um sistema de saúde problemático, e isso é preciso que se diga. Já eu tinha dito isso na última vez que cá estive, que a nossa saúde não está bem de saúde, mas pronto, isto as pessoas devem entender como quiserem, mas isto é facto. 2 semanas atrás, nós falámos aqui sobre a situação daquele episódio no Hospital Américo Boa Vida e a declaração de tolerância zero à falta de humanização na saúde. E a verdade é esta, é que nós próprios acabamos por não levar a sério o que nós próprios, às vezes, dissemos. Eu, depois destas nossas declarações à volta deste caso e tudo o que girou em volta, fui atrás de um conjunto de elementos que conformam a trajetória do Ministério da Saúde, trajetória recente, e fui dar com um gabinete que foi criado em 2018, cujo propósito era justamente fazer a gestão e a promoção do processo de humanização do atendimento médico. E depois havia os gabinetes de utentes do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, nós estamos hoje em presença aqui de situações que
ou não valorizamos as nossas próprias iniciativas e por via disso queremos inventar todos os dias, ou então alguma coisa não está realmente bem. E aquilo, ouvindo as palavras da ministra, o problema está também no financiamento do Sistema Nacional de Saúde. Tem que haver um modelo próprio, definido, e que seja provado que funciona noutras realidades e seja aplicado aqui, porque senão vamos estar a inventar. Hoje, a Ministra da Saúde cita o Ministério da Família e Ação Social, ou seja, devem trabalhar juntos para atender situações como esta. Mas eu acho que é pouco. Nós temos, a nível do Executivo, uma área para uma super ministra para a área social, que envolve um conjunto de órgãos. Sim, eu disse ministra, eu disse super. Bom, mas é ministra. Desculpem a falta de rigor, mas é a ministra de Estado para a área social que coordena toda uma área, né? Que não é a Ministra da Saúde que vai chamar e esperar resultados trabalhando com o Ministério da Saúde. Eu acho que é um conjunto de órgãos que precisam de ser chamados e resolver um problema que é de todos. Quando nós falamos de saúde, não falamos só da saúde e nos hospitais. A solução da saúde está na educação, está na escola, está nas infraestruturas. Quer dizer, é um conjunto de elementos que precisamos de chamar aqui para resolver os problemas da saúde. Albino Paquício, qual é o seu comentário? Pois é, meu caro, eu aqui estou de acordo com o Comunho. É que nós temos muita gente no país a responder pela área social. Muita. A Ministra da Saúde também responde pela área social, é evidente, mas especificamente temos, portanto, a doutora Dalva Ringote, depois temos a doutora Fátima, que no gabinete do Presidente da República responde pela área social. Depois temos uma série de organismos. Depois temos a família, a promoção da mulher. do Presidente para esta área. Sim, Amílcar, pois, mas a pergunta que eu coloco depois aqui é o que é a área social? É que nós temos que saber o que é a área social. Nós temos que saber o que é a área social. De repente não sabemos o que é a área social. Ficamos aqui com dificuldades. Pomos muita gente a resolver o mesmo assunto, que é a área social. Não é? E depois nós fizemos uma coisa engraçada, que é, nós tínhamos... penso que foi a única faculdade pública onde se formava o serviço social no Benfica, que agora passou para a Universidade de Luanda, mas que falava das questões sociais. Nós em Angola, não só em Angola, no mundo inteiro hoje, a área social é verdadeiramente necessária. Mas há aqui um problema que, na minha visão, é... nossa peça de reportagem. Completamente, vamos a essa peça, Amílcar. A grande questão é, nós não é só as pessoas abandonadas nos hospitais, mas nós temos muitas pessoas abandonadas na rua, que são aqueles irmãos que estão, do ponto de vista mental, tão diminuídos, os malucos. Quer dizer, é quase que um dos únicos países aqui da nossa região onde nós temos muita gente na rua, que está doente, que podia estar numa área acolhida. Ou seja, isso é serviço social, isso é um trabalho social. Agora, eu entendo que este problema da ministra é verdade que, portanto, quer dizer, faz pressão às finanças, eu estou de acordo, faz pressão às finanças, mas se nós nos organizássemos... Temos aqui pacientes que receberam alta hospitalar e que não regressam a casa depois de receberem alta do hospital onde estiveram internados. Amílcar, na verdade que algumas famílias entendem que não têm condições para voltar a acolher por conta da precariedade em que se encontram. Este é o entendimento. Agora, não podiam deixar ali no hospital, isso era preciso humanizar de facto as pessoas, mas quando elas entendem que aí o Estado poderá mantê-las vivas e têm uma cama, então deixam aí. Mas nós precisávamos aqui, Amílcar, para te passar a palavra, para terminar, é que as nossas questões sociais fossem resolvidas. Porque uma parte dos problemas que nós temos são da área social. E a área social tem várias pessoas a responder, naturalmente competentes, mas deviam fazer melhor do que estão a fazer o seu trabalho. É a minha visão. Eu só queria dar uma nota. Eu há pouco tempo falei do gabinete, chama-se, na verdade, Gabinete de Ética e Humanização da Saúde. Foi criado em 2018 e eu acho que devíamos hoje tentar saber, e acho que é uma sugestão de reportagem, tentar saber onde é que está esse gabinete. E vamos continuar a falar de saúde porque a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou a aposta do Executivo, João Lourenço, no alargamento de um sistema de saúde mais robusto, eficiente, humanizado e com a criação de condições de trabalho condignas. Esperança da Costa, que prestou declarações à imprensa na passada segunda-feira, durante a reinauguração do Hospital Geral Especializado Neves de Benzinha, ela enfatizou que o país possui, nesta altura, 2.000 unidades sanitárias, destas 8 são hospitais centrais, 32 provinciais e cerca de
228 são hospitais municipais. Um corte de fita que assinala uma nova era na assistência especializada e diferenciada aos pacientes com queimaduras no país. O Hospital Neves Bendinha tem agora uma nova imagem e melhores condições de atendimento e trabalho, depois da autorização do Presidente da República, João Lourenço, em 2018, para sua reabilitação e ampliação, por conta do avançado estado de degradação em que se encontrava quando, naquela altura, visitou o hospital. Com este hospital, que possui todo um conjunto de equipamento, vai poder proceder à análise diagnóstica diferenciada, vai poder fazer cobertura e dar resposta humanizada e eficiente a toda a demanda que surgir. Então, é necessário exatamente um hospital especializado para assegurar esta resposta efetiva a todos os pacientes que aqui ocorrerem com queimaduras e com todo um conjunto de situações que precisem de alívio e de intervenção, quer seja da área das queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, das mais leves às mais complexas. A vice-presidente da República reafirmou o compromisso do Executivo para com a melhoria da qualidade da assistência hospitalar em todo o país. 4 anos depois, como ainda Rosa, finalmente temos o Hospital dos Queimados, o antigo Hospital dos Queimados, agora com outras condições e pode atender todos os tipos de queimaduras. Sim, é verdade. A Amilcar chama-se Hospital Neves Bendinha. Foi reabilitado e ampliado para oferecer serviços humanizados aos utentes com queimaduras. A verdade é esta, se calhar também para reforçar aqui, esta obra foi suportada com recursos de um fundo autorizado pelo Presidente da República, do bónus do petróleo. Exato. E isso é importante salientar porque existe solução para a construção e, por exemplo, recuperação de unidades. O que é importante também sublinhar aqui é que é preciso olharmos para os modelos de gestão dessas unidades. Nós temos estado a assistir a um grande investimento na expansão da rede sanitária, na construção de novos hospitais de referência e outros, né, de terceira dimensão e segunda. E a verdade é esta, é que precisamos de resolver o problema da gestão, porque quer estes hospitais de referência, quer outros, precisam de ter homens e mulheres dedicados e satisfeitos com aquilo que estão lá a fazer, porque senão vamos assistindo a muitos hospitais a serem construídos e problemas, digamos assim, sociais, de falta de condições alegados pelos profissionais deste setor. Obrigado, Alim. Aqui é a mesma questão, em bom rigor, Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, Hospital dos Queimados, 4 anos depois está ele completamente modernizado. Amilcar, eu penso neste hospital, aliás, quando vi a inauguração, ouvi o diretor do hospital a falar da satisfação, mas penso também no Hospital Cardeal Alexandre Nascimento e penso em vários outros hospitais que o Presidente da República está, neste seu mandato, a construir. Deixa-me dizer, Amilcar, que se não estivesse em televisão, eu me levantava um bocadinho em forma de respeito ao Presidente da República, porque neste quesito específico, ele está a fazer algo muito importante, que é está a construir hospitais. Portanto, eu penso que é uma marca já do Presidente da República a construção de hospitais. Depois vamos para as unidades primárias, isso é outra coisa, mas que ele está a construir hospitais, está a fazer. Vai visitar, depois faz as obras e pede que naquele tempo seja entregue. Isso é importante. Mas estou de acordo com o que diz o Comunho, é preciso efetivamente que se trabalhe nesses hospitais com humanização de serviços, porque efetivamente tem havido, da parte do Estado, portanto, a aplicação de verbas para a construção e reconstrução desses hospitais. Então, os médicos, enfermeiros e técnicos que estão no hospital, quer dizer, humanizem os serviços. Porque muitas vezes não basta termos um hospital de luxo, todo bonito e muito limpo, com medicamentos e tudo, e depois os médicos e enfermeiros não fazem aquilo que é o seu papel. Penso que cada um está a fazer a sua parte. Aqui o Presidente da República fez a sua parte e ouvimos bem das palavras da Vice-Presidente da República. Então os médicos, enfermeiros e técnicos façam a sua parte. E nós estamos... Obrigado. O seu minuto? O meu minuto vai para 2 assuntos importantíssimos, muito importantes. O primeiro é o café, o que aconteceu, portanto, no AMBO, né, da JMPLA,
que teve um tema, portanto... Agricultura. Sim, juventude, universidade, e que, de facto, chamou-me a atenção uma coisa. Primeiro que a organização teve alguma dificuldade, podia ter sido melhor, porque cerca de 100 e tal pessoas foram para o hospital porque sentiram-se mal. Mas depois interessou-me aqui o seguinte... Vamos abordar este assunto na parte final do jornal. Pois pensei que era 1 minuto, Amilcar. Mas o que era interessante aqui é que a JMPLA, essencialmente, mas o MPLA percebessem uma coisa que é interessante, que é preciso chamar, aglutinar. É preciso aglutinar, ou seja, ainda bem que essa direção agora vai cessar, mas é preciso aglutinar. Aglutinar dizer o quê? Estou a dizer o quê, Amilcar? É preciso chamar nesses encontros. Esse encontro começou há 20 anos com o mais velho Paulo Pombolo em 2003, mesmo no AMO também. É preciso que o MPLA chame. Chame os seus, naturalmente, e chame os outros. Porque essa coisa de fazer coisas só para, muitas vezes, para a juventude que pertence ao partido, não é bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é mesmo só 1 minuto, não é? Era tanto o discurso feito pelo presidente da UNITA em Malange. É um discurso longo, como é evidente, mas eu tenho sentido o seguinte, Amilcar. Esta máxima que o Presidente da República diz, vamos governar para todos e com todos, interessava que estes discursos, mesmo quando vêm dos partidos na oposição, tivessem eco dentro daquilo que é a realização. Porque a UNITA está a fazer as suas jornadas em Malange e teve um diagnóstico tranquilo de todos os municípios, depois apresentou resultados. Isto, para mim, parece interessante, porque é governar em conjunto que vamos andando. Então, temos que aproveitar muitas vezes. Aliás, os políticos têm que aproveitar muitas vezes que vêm do outro lado, como é evidente. Muito obrigado. Também dá razão, 100 minutos. Ouvindo para que se fez, acho que 5 minutos. 2 e 2. Eu queria mandar uma palavra, uma mensagem de solidariedade à família do embaixador Hermínio Escórcio, fundador do PETA de Luanda, mas também exímio diplomata, foi um político dedicado enquanto esteve a exercer política, a fazer política, e hoje deixou-nos, aliás, hoje mesmo foi a enterrar. E, curiosamente, nós tivemos duas citações no dia de hoje que ligam 2 nomes importantes, um já me referi, que é o camarada Hermínio Escórcio, e o outro é o senhor Rui Araújo, fundador do 1º de Maio de Benguela. A essas 2 famílias e a todo o povo angolano, porque essas 2 pessoas foram contribuintes para a memória coletiva dos angolanos. Uma palavra de solidariedade, um abraço e que o senhor os receba no seu leito. Muito obrigado. Comenda Rasa, Albino Paquice. Muito obrigado. É sempre um prazer. Todo nosso. Boa noite. Foi a Revista Zima.